A mentira e a verdade. Uma vez ele disse-lhe: os teus problemas não são meus. Agora, o seu maior problema é como enfrentar o filho que tem os seus olhos. Nicolau Neves tinha construído a sua vida sobre o controlo. Cada negócio, cada conversa, cada relação era cuidadosamente medida e ele nunca se permitia ser apanhado de surpresa. Na reluzente torre que tinha o nome da sua empresa, ele reinava como um rei, o seu cabelo escuro perfeitamente penteado, os seus olhos azuis tão frios como as paredes de vidro que o rodeavam. Durante anos, ele tinha acreditado que nada o podia abalar, que nenhuma emoção o podia fazer vacilar. Ele tinha trabalhado demasiado arduamente para chegar ao topo, demasiado tempo para deixar que alguém ou algo pusesse em perigo o que ele tinha criado. Mas toda a sua certeza se estilhaçou na noite em que Emma parou no seu escritório, os seus olhos castanhos muito abertos pelo medo e pela determinação, enquanto ela lhe contava a verdade que ele nunca esperara ouvir. Ela estava grávida e o filho era dele. Por um momento o mundo inclinou-se, o zumbido da cidade desvaneceu-se, o tic-tac do relógio na parede pareceu mais alto e o peso das palavras dela cravou-se nele como uma pedra. Ele podia vê-la a tremer, podia ouvir a vulnerabilidade na sua voz e soube que ela esperava uma palavra tranquilizadora, que ele desse um passo em frente e lhe pegasse na mão, que ele dissesse que tudo ficaria bem. Em vez disso, a parte gelada dele, que tinha sido treinada por anos de ambição, emergiu à superfície. Ele pensou nos membros do conselho que sussurravam sobre a fraqueza, nos investidores que exigiam estabilidade, nos rivais que se aproveitariam de qualquer indício de escândalo. Imaginou as manchetes, os boatos, as especulações que o iriam reduzir de um titã da indústria a um homem desfeito por um fracasso pessoal. O seu peito apertou-se e ele virou-se a dar-lhe as costas. As suas mãos fecharam-se em punhos ao lado do seu corpo. Quando ele finalmente falou, a sua voz era monótona, desprovida de emoção, desenhada para magoar de modo a que ela nunca mais voltasse a ter esperanças. Os teus problemas não são meus. As palavras caíram na sala como fragmentos de vidro afiados e impossíveis de retirar. Os lábios de Emma entreabriram-se como se ela tivesse recebido um murro. A sua respiração ficou presa na sua garganta. Ela tinha esperado medo, sim, mas não esta crueldade calculista. Ela procurou no seu rosto, desesperada para encontrar mesmo o mais pequeno rasto do homem que ela tinha acreditado amar. O homem que uma vez lhe sussurrou na escuridão que ela era a única que o fazia sentir-se humano. Mas os seus olhos azuis não revelaram nada. A sua expressão esculpida em pedra. O seu coração batia com força, e ela deu-se conta com uma clareza brutal de que o homem à sua frente não era o homem que ela pensava conhecer. Com mãos a tremer, ela pegou na sua mala. O seu silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra que ela pudesse ter proferido. Enquanto ela caminhava para a porta, o peito de Nicolau contraiu-se com uma sensação a qual ele se recusou a dar um nome. Uma voz no seu interior gritou-lhe para a parar, para retirar o que tinha dito, para lhe implorar que não se fosse embora. Mas o seu orgulho, o seu medo e a sua obsessão por controlo mantiveram-no acorrentado no seu lugar. A porta fechou-se suavemente atrás dela, e o eco desse som reverberou através do escritório como um veredito final. Durante muito tempo, ele ficou a olhar para o horizonte, as luzes da cidade a piscarem na distância. Ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que tinha protegido o seu império do caos, que se tinha libertado de uma carga que ele nunca devia ter carregado. No entanto, quando ele regressou à sua secretária, os papéis à sua frente tornaram-se desfocados, e o silêncio à sua volta tornou-se mais pesado do que nunca.
Ele serviu-se de uma bebida, mas nem mesmo o ardor do uísque conseguiu apagar a imagem dos olhos de Emma enquanto ela se afastava. Ele tentou enterrar o momento por baixo de camadas de trabalho, a dizer a si mesmo que ele tinha escolhido a força. Mas no mais profundo, onde a ambição não podia chegar, ele soube que acabara de se condenar a uma vida que nenhum império conseguiria preencher. A sobrevivente. Emma saiu do escritório de Nicolau com as pernas mal a aguentá-la, mas o seu espírito fortaleceu-se de formas que ela não sabia que eram possíveis. O ardor das suas palavras repetiu-se na sua mente como se estivessem gravadas nos seus próprios ossos. Os teus problemas não são meus. Não foi apenas uma rejeição, foi o abandono na sua forma mais pura, uma eliminação das ilusões a que ela se tinha agarrado sobre o amor e a companhia. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dela, as lágrimas ardiam nos seus olhos. Mas ela recusou-se a deixá-las cair até que estivesse na rua, envolvida pelo barulho da cidade. O mundo continuava como se nada tivesse acontecido. Os carros buzinavam e as luzes brilhavam enquanto o seu próprio mundo desabava. Ela apertou uma mão contra o seu estômago, a sussurrar para a vida dentro dela que ela nunca o deixaria sentir-se indesejado, que ela nunca repetiria a crueldade de Nicolau. Os meses que se seguiram testaram cada grama da sua força. Ela mudou-se do apartamento que eles uma vez tinham partilhado, pegando nas poucas poupanças que ela tinha, e a reinstalar-se num bairro modesto longe das torres de vidro do império dele. Ela fazia turnos extra como recepcionista durante o dia e limpava escritórios à noite, o seu corpo dorido de exaustão, mas impulsionado pela determinação de sobreviver. Nas consultas com o médico, quando ela ouviu pela primeira vez o pequeno batimento cardíaco através dos alto-falantes, a sua determinação tornou-se mais firme. Este filho seria a sua razão para lutar, a sua âncora na tempestade. Mesmo quando as náuseas matinais a deixavam dobrada ou as contas se acumulavam no balcão, ela recordava a promessa que tinha feito naquela noite, que o seu bebê sempre saberia o que era o amor. Quando Tiago nasceu, o peso dele nos seus braços mudou tudo. O seu cabelo escuro era macio contra a sua bochecha. Os seus olhos azuis abriam-se para olhar com uma clareza que lhe partia o coração e o curava ao mesmo tempo. Ele parecia-se tanto com Nicolau que no início ela mal conseguia respirar. A semelhança era um lembrete cruel do homem que lhe tinha virado as costas. Mas depois, os pequenos dedos de Tiago enrolaram-se à volta dos seus, e ela soube naquele instante que ele era só dela. Ela sussurrou-lhe que ele nunca teria de duvidar do seu valor, que ela lhe daria cada grama da sua força, e que não importava o quão difícil a vida se tornasse, ele nunca a enfrentaria sozinho. Os primeiros anos foram brutais. Emma lidava com noites de insônia e longos dias de trabalho, a aprender a esticar cada euro até que ele se desfiasse. Ela carregava Tiago nos seus braços para o supermercado quando ela não podia pagar uma ama. Ela embalava-o para dormir, enquanto ela calculava em silêncio como pagar a renda. E ela sorria através da sua exaustão para que ele nunca sentisse o seu medo. O seu corpo suportava a tensão, o seu espírito rachava sob a pressão. Mas cada vez que Tiago ria, o seu som claro e alegre enchia o seu pequeno apartamento. Ela sentia-se curada de novo. Ela decorou o seu quarto com estrelas pintadas à mão nas paredes. Encheu as suas prateleiras com livros em segunda mão e criou uma casa que, embora simples, era quente com amor.
À medida que Tiago crescia, também cresciam as perguntas que ela tinha de enfrentar sozinha. As pessoas frequentemente comentavam sobre os seus atraentes olhos azuis, tão invulgares em contraste com os dela, e embora ela apenas sorrisse educadamente, por dentro ela sentia o peso da verdade, a pressionar com mais força. Ela sabia que um dia Tiago notaria a ausência, que ele perguntaria sobre o pai, cujos traços lhe devolviam o olhar do espelho. À noite, quando o mundo estava em silêncio e Tiago dormia pacificamente ao seu lado, ela permitia-se pensar em Nicolau. Às vezes, a raiva a impulsionava, a lembrar-lhe as suas palavras desdenhosas, a frieza no seu olhar. Outras vezes, a tristeza instalava-se, suave e não desejada, a sussurrar-lhe sobre o homem que ela uma vez amou e a vida que eles poderiam ter tido se o medo não tivesse governado o seu coração. Quando Tiago completou 6 anos, Emma tinha se estabelecido numa rotina, embora estivesse longe de ser fácil. Ela trabalhava como assistente de professora na escola local, um emprego estável, mas modesto, que lhe dava tempo suficiente para estar presente na vida do seu filho. Tiago prosperava, a sua risada enchia cada canto das suas vidas, a sua energia a mantê-la constantemente alerta. Ele era brilhante, curioso e infinitamente amável. Um menino que parecia ver o mundo com uma abertura que a surpreendia e a assustava ao mesmo tempo. Cada vez que ela olhava para os seus olhos azuis, ela via Nicolau. E embora lhe doesse, ela também via a possibilidade de redenção, não para Nicolau, mas para ela mesma, para a vida que ela tinha construído apesar da sua ausência. Emma acreditava que o passado tinha ficado para trás, trancado num canto da memória que ela nunca precisaria de visitar de novo. Ela tinha se convencido a si mesma de que Nicolau Neves era um capítulo fechado, um nome que ela só recordaria com amargura. No entanto, no fundo, ela sabia que a vida tinha uma forma de dar voltas, de nos confrontar com as mesmas coisas que nós mais tentamos esquecer. O que ela não podia saber enquanto aninhava Tiago na cama, na véspera de outro dia comum, era que o império que Nicolau tinha construído iria em breve colidir com o mundo tranquilo que ela tinha criado, e o rapaz de olhos azuis tornar-se-ia a ponte entre o homem que ela tinha deixado para trás e o futuro do qual ele já não podia escapar. O reencontro, Nicolau Neves sentou-se à cabeceira de uma mesa de mogno que se estendia ao longo da sala de reuniões, a sua postura rígida, a sua expressão esculpida em pedra. À sua volta, os executivos divagavam sobre projeções de mercado, lucros trimestrais e estratégias de expansão, mas as suas palavras mal o alcançavam. Ele assentia quando era esperado, assinava documentos que lhe eram postos à frente e emitia ordens com a mesma eficiência que o tinha tornado num titã no mundo corporativo. Para qualquer pessoa que o olhasse, ele era intocável, a imagem perfeita de um homem em completo domínio do seu império. No entanto, no seu interior, um silêncio oprimia-o mais pesadamente do que qualquer fardo financeiro. Ele tinha tudo o que uma vez tinha sonhado: poder, riqueza, reconhecimento, e nada disso preenchia a caverna que tinha crescido dentro dele desde aquela noite com Emma. Nos anos que se seguiram à sua partida, ele tinha se mergulhado mais no trabalho, como se o sucesso pudesse abafar o arrependimento. Fechou negócios no valor de milhares de milhões, conquistou concorrentes e assegurou um legado que gravaria o seu nome na história dos negócios. Ele saía com modelos e socialites, rodeou-se de pessoas que o elogiavam e vivia em lofts onde a cidade brilhava aos seus pés. Ainda assim, quando as luzes se apagavam e as festas terminavam, ele regressava a quartos vazios, cheios de silêncio. O mundo via um homem que tinha tudo,
mas no seu reflexo ele só via o eco da escolha que ele tinha feito, a memória do rosto de Emma enquanto ela se afastava, e as palavras que ele lhe tinha atirado como uma arma. Nicolau frequentemente dizia a si mesmo que ele tinha razão, que ele não estava pronto, que a paternidade teria sido uma corrente que o arrastaria para baixo. Mas à medida que os anos passavam, essas desculpas perderam o seu poder. Às vezes, ele encontrava-se a si mesmo a imaginar a criança que poderia ter sido. Ele imaginava pequenas mãos a agarrarem as suas. Ele imaginava risadas a encherem os corredores estéreis do seu loft. Ele perguntava-se se o menino ou a menina partilharia os seus olhos azuis ou o sorriso de Emma. Estes pensamentos vinham sem serem chamados, geralmente na quietude da noite, quando ele já não podia esconder-se atrás do trabalho. Ele afastava-os com outro copo de uísque, mas eles sempre regressavam, mais afiados a cada vez, até que eles começaram a sentir-se menos como pensamentos fugazes e mais como acusações. Uma noite, enquanto ele analisava um relatório financeiro, o seu olhar pousou numa manchete no jornal que tinha ficado sobre a mesa. Tratava-se de um evento de caridade escolar local, apoiado por um dos programas filantrópicos da sua empresa. O artigo exibia uma imagem de crianças alinhadas em frente a uma faixa, os seus sorrisos amplos e inocentes. Os seus olhos detiveram-se na imagem até que eles pararam num menino no centro. Algo dentro dele agitou-se, como se o chão se tivesse movido debaixo dele. O menino tinha o cabelo escuro, desgrenhado e rebelde, e uns olhos tão azuis que pareciam perfurar a página. Por um momento, Nicolau não conseguiu respirar. A semelhança era inegável, não só nos traços, mas na expressão. A forma como o queixo do menino se inclinava ligeiramente para cima, como se ele já carregasse uma rebeldia tranquila. O papel escorregou-lhe das mãos. A sua compostura rachou na privacidade do seu escritório. Ele tentou descartá-lo, a dizer a si mesmo que era uma coincidência que as crianças frequentemente tinham traços familiares, mas a imagem agarrou-se a ele, a persegui-lo muito depois de ele ter dobrado o papel e o ter guardado. Ele pensou em Emma de novo, mais vividamente do que em anos. Ele imaginou-a numa vila tranquila, a criar um menino sozinha, os seus olhos castanhos endurecidos pela luta a que ele a tinha obrigado. A ideia perturbou-o mais do que qualquer aquisição hostil. Naquela noite, Nicolau caminhou pelo seu loft, com as suas intermináveis janelas e pisos polidos. E pela primeira vez, ele odiou-o. O silêncio era insuportável. Ele serviu-se de bebida após bebida. No entanto, cada gole apenas aguçava a verdade da qual ele tinha fugido durante demasiado tempo. Se aquele menino era dele, se Emma tinha seguido em frente com a gravidez depois de tudo, então havia um pedaço dele lá fora, a viver uma vida sem saber quem ele era. O pensamento consumiu-o, e ele deu-se conta de que toda a sua riqueza, todas as suas vitórias, não significavam nada em comparação com a possibilidade de um filho que ele tinha negado. O sono fugiu-lhe, a sua mente a rodar incessantemente à volta da imagem do menino no jornal. Ele pensou nas palavras que ele tinha dito a Emma, quão definitivas elas tinham soado e quão erradas elas tinham estado. Ele tinha acreditado que ele podia separar-se dos seus problemas, da sua responsabilidade. Mas o que ele tinha feito foi separar-se da sua própria carne e sangue. Pela primeira vez em anos, ele sentiu-se impotente, e o peso dessa impotência ameaçava esmagá-lo. Ele disse a si mesmo que ele tinha de saber, que ele tinha de ver a verdade com os seus próprios olhos, não importando o que ela revelasse.
E por baixo dessa determinação havia um medo ao qual ele ainda não conseguia dar um nome. O medo de enfrentar as consequências da sua escolha. Não na fúria de Emma, mas no olhar inocente de um menino que poderia olhá-lo um dia e fazer a única pergunta à qual ele nunca poderia responder. Onde estavas? O confronto inesperado. Na semana seguinte, Nicolau encontrou-se parado em frente a uma escola primária na qual ele nunca tinha estado antes, o seu elegante carro preto, fora do lugar, entre os veículos modestos estacionados ao longo do passeio. Ele disse a si mesmo que era curiosidade, que ele só queria confirmar o que os seus instintos já lhe gritavam. Mas a verdade era muito mais profunda. As suas mãos agarraram o volante até que os seus nós dos dedos ficaram brancos. O seu peito apertado por uma antecipação que o perturbava mais do que qualquer negociação na sala de reuniões. Ele tinha construído uma vida sobre a preparação, sobre nunca ser apanhado de surpresa. Mas nada o poderia ter preparado para a possibilidade de que por trás daquelas portas da escola estivesse a encarnação viva do seu maior fracasso. O sino da escola tocou e as crianças começaram a sair, as suas mochilas a saltitar, as suas risadas a encherem o ar. Os olhos de Nicolau examinaram-nos febrilmente, o seu coração a bater mais forte a cada segundo que passava. Então ele viu-o. O menino emergiu no meio da multidão, o seu cabelo escuro a captar a luz do sol, os seus olhos azuis muito abertos de emoção, enquanto ele acenava a alguém que estava à sua frente. Nicolau prendeu a respiração. Não se podia negar. Isto não era uma coincidência, não era um truque da imaginação. O menino parecia exatamente como Nicolau o tinha imaginado naquelas noites de insônia, o seu próprio reflexo feito jovem, com a doçura de Emma, mas indubitavelmente o seu filho. Emma apareceu momentos depois, a abrir caminho entre os pais até que ela o alcançou. Ela usava roupas simples, o seu cabelo castanho preso, a sua postura firme mas graciosa. Ela agachou-se para ajudar o menino a ajeitar a sua mochila, a ouvir atentamente enquanto ele falava com gestos animados. A sua mão afastou-lhe o cabelo da cara num gesto tão terno que torceu o peito de Nicolau. Ele queria aproximar-se, ouvir a voz do menino, saber em que tipo de menino ele se tinha tornado, mas os seus pés sentiam-se pesados, acorrentados por anos de cobardia e orgulho. Ele uma vez disse a si mesmo que os seus problemas não eram dele. No entanto, aqui eles estavam, em carne e osso, a caminhar juntos como se ele nunca tivesse existido. A reunir uma coragem que ele não sabia que ainda lhe restava, Nicolau saiu do carro. Os seus sapatos lustrosos rangeram contra a gravilha e pela primeira vez em anos ele sentiu-se totalmente exposto. A cabeça de Emma virou-se, os seus olhos encontraram os dele. O momento estendeu-se dolorosamente. A sua expressão endureceu instantaneamente. O seu corpo ficou tenso, como se ela estivesse a preparar-se para a batalha. Ela colocou uma mão protetora no ombro do seu filho e puxou-o um pouco para trás dela. Os seus olhos castanhos afiados, com um aviso que ele podia sentir mesmo da distância. Nicolau parou a uns poucos metros de distância. Cada palavra ensaiada evaporou-se da sua mente. A sua voz saiu rouca, despojada de todo o poder que ele habitualmente comandava. Emma! O seu nome a tremer no ar entre eles. Ela endireitou-se, o seu queixo levantado, o seu aperto sobre o seu filho inabalável. Nicolau, respondeu ela, o seu tom cortante, como se ela estivesse à espera deste momento o tempo todo. O seu olhar desviou-se indefensavelmente para o menino que se espreitava por trás dela. Aqueles olhos azuis encontraram os dele pela primeira vez, curiosos e desprevenidos.
E Nicolau sentiu o seu coração a partir-se. O menino inclinou ligeiramente a cabeça, a estudá-lo da forma como as crianças o fazem quando elas sentem algo importante. Nicolau queria ajoelhar-se, contar-lhe tudo, mas o olhar de Emma manteve-o no seu lugar. "Ele é meu, não é?" Nicolau sussurrou, a sua garganta apertada à volta das palavras. Os lábios de Emma apertaram-se numa linha fina, o seu silêncio a cortar mais profundamente do que qualquer resposta. "Finalmente", disse ela com voz calma, "ele é o meu filho, a minha responsabilidade, a minha vida." "E meu também", disse Nicolau, a admissão arrancada dele a deixá-lo cru e vulnerável. A sua voz quebrou-se enquanto as palavras se instalavam no ar. O maxilar de Emma ficou tenso. Ela moveu-se a puxar o seu filho mais para perto. "Tu perdeste esse direito no dia em que me disseste que ele não era o teu problema." As suas palavras estavam cheias de aço, cada sílaba pesada com 6 anos de dor e resistência. O menino olhou entre eles, a confusão a piscar no seu rosto. "Mamã, quem é ele?" perguntou suavemente a sua voz com uma inocência que apertou o peito de Nicolau. Os olhos de Emma nunca se desviaram dos de Nicolau. "Ninguém", disse ela com firmeza, embora a sua voz tremesse quase imperceptivelmente. "Apenas alguém que estava de passagem." Nicolau sentiu as palavras como uma adaga, porque apesar de todo o seu poder, de todas as suas conquistas, era nisso que ele se tinha tornado, em ninguém, um estranho para o seu próprio filho. Ele quis protestar, cair de joelhos, implorar pela oportunidade de explicar. Mas Emma virou-se, a guiar o menino para a rua. Enquanto eles se afastavam, o menino olhou para trás mais uma vez. Os seus olhos azuis detiveram-se em Nicolau com uma curiosidade que não o soltaria. Essa única olhadela desfez-o por completo. Ele ficou pregado ao chão muito tempo depois de eles terem desaparecido. Os sons da escola desvaneceram-se no fundo. Pela primeira vez na sua vida, Nicolau Neves, o homem que podia silenciar salas com uma única ordem, deu-se conta de que ele tinha perdido a única coisa que ele nunca poderia comprar, controlar ou reconstruir. O seu filho existia, e ele tinha deixado os anos fugirem-lhe. Agora a pergunta que o atormentava não era se o menino era dele, mas como é que ele poderia voltar a olhar para aqueles olhos azuis e explicar por que é que ele não tinha estado lá. O caminho da redenção. Nicolau não dormiu na noite depois de ver Emma e o menino, cujos traços não deixaram nenhuma dúvida na sua mente. Ele vagueou pelos quartos vazios do seu loft, a olhar para o brilhante horizonte que ele uma vez tinha acreditado ser a medida do seu sucesso. A cidade estendia-se diante dele, mas tudo o que ele conseguia ver era a pequena mão que Emma tinha segurado, os olhos azuis muito abertos do menino que refletiam os seus. Ele pensou na forma como Emma tinha afastado o menino para trás dela, como se o estivesse a proteger do mal, e ele deu-se conta com uma dor aguda de que na mente dela ele era o mal. O homem que uma vez lhe tinha prometido o mundo tinha se tornado no homem que ela se esforçava para manter afastado. Cada superfície polida da sua casa refletia o seu fracasso, e pela primeira vez em anos ele perguntou-se se tudo o que ele tinha construído não era mais do que uma distração do vazio que ele tinha criado. Os dias seguintes foram um tormento. Ele chegava ao escritório como sempre, saudado por assistentes, consultores e executivos ansiosos pelas suas decisões. Mas a sua mente estava noutro lugar. Os números tornaram-se desfocados nas folhas de cálculo. O zumbido dos relatórios tornou-se um ruído sem sentido.
e ele encontrou-se a olhar fixamente pela janela enquanto os outros falavam, a perguntar-se o que Tiago, o nome do menino que ele tinha aprendido a ouvir discretamente às portas da escola, estava a fazer naquele exato momento. Ele ria com os seus colegas de turma, lutava com a aritmética, fazia perguntas sobre o mundo com a curiosidade de uma criança. Cada pensamento doía mais a Nicolau, porque ele não tinha respostas. Ele tinha perdido 6 anos de Marcos, 6 anos das primeiras palavras, primeiros passos, primeiras descobertas. Ele tinha perdido aniversários e histórias antes de dormir, e nenhuma quantidade de dinheiro os poderia trazer de volta. Uma noite, impulsionado pelo desespero, ele sentou-se à sua secretária com uma folha de papel à sua frente. Ele era um homem que dominava os mercados, que ditava discursos que influenciavam os investidores e ganhava batalhas em todos os continentes. Mas agora a sua mão tremia enquanto ele tentava formar palavras. Ele escreveu de forma lenta, dolorosa, a admitir verdades que ele tinha enterrado. Ele disse a Emma que ele tinha tido medo, que ele tinha tomado uma decisão por medo e orgulho, da qual ele se arrependia a cada momento desde então. Ele escreveu que ele não esperava o perdão, que ele não o merecia, mas que ele queria a oportunidade de conhecer o seu filho, de lhe dar o que ele uma vez lhe tinha negado. Ele terminou a carta a dizer que se tudo o que Emma lhe podia permitir era olhá-lo da distância, ele aceitaria. Porque mesmo a ligação mais pequena era melhor do que a vida vazia que ele tinha construído. Quando ele selou o envelope e o enviou, o seu coração batia com pavor e uma frágil faísca de esperança. Os dias passaram sem resposta. Ele convenceu-se a si mesmo a cada manhã de que ele devia desistir, que ela tinha todas as razões para o ignorar. No entanto, a cada noite ele encontrava-se a verificar se havia uma mensagem, um sinal, qualquer coisa. A sua inquietação tornou-se insuportável até que, incapaz de se manter afastado, ele conduziu de novo para a escola. Da segurança do seu carro, ele viu Tiago a sair, a correr com uma mochila que parecia demasiado grande para o seu pequeno corpo. O peito de Nicolau doía ao vê-lo a rir. O som fraco, mas suficiente para encher o silêncio da sua vida com algo que ele ansiava mais do que oxigênio. Ele não se aproximou, mas ele não conseguiu afastar-se. Emma notou-o finalmente, o seu olhar aguçado e implacável quando ela o viu do outro lado da rua. Ela não fez nenhum movimento em direção a ele, mas a mensagem nos seus olhos era clara. Ela não se tinha esquecido das suas palavras e ela não o permitiria facilmente entrar no mundo que ela tinha construído para o seu filho. Ainda assim, Nicolau regressou uma e outra vez, com cuidado para não se intrometer, mas desesperado por vislumbrar a vida que devia ter sido dele. Ele parou nas sombras enquanto Tiago jogava a bola. As suas pequenas pernas levavam-no pelo campo com determinação, e ele sentiu que o orgulho crescia nele apesar da dor. Uma tarde, o destino obrigou-o a agir. Tiago tropeçou enquanto perseguia a bola, o seu joelho a raspar contra o chão. O seu grito ressoou, agudo e imediato, e antes que Nicolau pudesse parar, ele já estava a mover-se. Ele chegou ao menino primeiro, a agachar-se, a sua mão surpreendentemente firme enquanto ele limpava a sujidade e sussurrava palavras tranquilizadoras. Tiago olhou para ele com os olhos marejados, a confusão a piscar lá, mas sem medo. Apenas confiança, enquanto ele se encostava nos braços do homem que o tinha abandonado sem o saber. Por um momento, Nicolau sentiu-se completo, o peso do arrependimento eclipsado pelo carinho do pequeno corpo do seu filho contra o seu. Então a voz de Emma o interrompeu, tensa de alarme.
Ela apressou-se a avançar, a puxar Tiago para trás. Os seus olhos ardiam. "Não lhe toques!" Ela cuspiu, a sua voz a tremer de fúria. Nicolau levantou-se lentamente, as suas mãos a levantarem-se em sinal de rendição. Mas o seu coração partiu-se quando Tiago se agarrou a ele por um segundo, mais antes de se deixar ser afastado. O menino olhou para trás, a sua expressão curiosa, como se sentisse algo importante na presença do estranho. Naquela noite, Nicolau sentou-se sozinho. O som do choro de Tiago ainda ressoava nos seus ouvidos. Ele deu-se conta então de que isto já não se tratava de redenção para si mesmo. Tratava-se do menino, da oportunidade de lhe dar o que ele merecia. Ele uma vez tinha dito a Emma que os problemas dela não eram dele, mas agora a verdade era inegável. Tiago era dele, e enfrentar as consequências dessa verdade seria a batalha mais difícil que ele alguma vez travaria. Uma segunda oportunidade. Nicolau acordou na manhã seguinte com uma pesadez que ele não conseguia tirar de cima, do tipo que não fica no corpo, mas sim no mais profundo da alma. Ele não tinha dormido bem, a revirar-se no silêncio do seu loft, atormentado pelo som do pequeno choro de Tiago e o fugaz carinho de o segurar. Tinha sido apenas um momento, um único instante frágil. No entanto, tinha-se gravado nele com mais força do que todos os anos de triunfos na sala de reuniões combinados. Ele não podia voltar a ser o homem que ele tinha sido antes, não depois de olhar para aqueles olhos azuis que refletiam os seus e se dar conta de que existia uma ligação entre eles, quer Emma quisesse ou não. Pela primeira vez na sua vida, Nicolau entendeu o que significava querer algo não por poder, não por ambição, mas sim pela dor crua do amor. No escritório, a sua distração era óbvia. Os seus assistentes sussurravam sobre a sua falta de concentração. Os seus executivos inquietavam-se quando ele desvalorizava reuniões sem explicação. Durante anos, ele tinha sido uma máquina, implacável na busca do domínio, mas agora a sua mente divagava durante as apresentações e a sua caneta pairava inutilmente sobre os contratos. Ele pensava em vez disso em Emma, na rebeldia do seu olhar, na forma como ela se tinha postado como um escudo em frente ao seu filho. Ele não a podia culpar. Ele tinha ganhado o seu desprezo com cada palavra descuidada, cada escolha cruel, mas ele já não queria esconder-se por trás das desculpas. O passado não podia ser desfeito, mas talvez o futuro ainda pudesse ser escrito de forma diferente. Naquela noite, ele sentou-se mais uma vez à sua secretária e começou a escrever de novo. Desta vez, as suas palavras não foram cuidadosamente construídas como discursos para os acionistas, mas eram cruas e hesitantes. Ele escreveu diretamente para Emma, a confessar que ele tinha sido um cobarde, que o seu medo da fraqueza o tinha cegado para a única coisa que realmente importava. Ele admitiu que ele tinha pensado que o sucesso preencheria o vazio, apenas para descobrir que o tornava mais profundo. Ele disse-lhe que ele não esperava o perdão e que ele não procurava reclamar nada a ela ou a Tiago, apenas a oportunidade de se postar em frente ao seu filho com honestidade e mostrar-lhe que ele existia. Quando ele terminou a carta, ele leu-a repetidamente, cada linha a cortá-lo, antes de finalmente a dobrar e a enviar sem a certeza de que ela a abriria. E ela a abriu. No final da noite, depois de Tiago adormecer com o seu pequeno corpo aninhado por baixo dos cobertores, ela sentou-se à mesa da cozinha com a carta nas suas mãos. Os seus olhos moveram-se sobre as palavras. O seu coração apertou-se com cada frase. Ela tinha esperado anos para o ouvir, a admitir a sua culpa, para ver alguma prova
de que o homem que ela uma vez amara não tinha sido completamente consumido pela ambição. E agora aqui estava em caligrafia trêmula. Uma parte dela queria acreditar, a agarrar-se à possibilidade de que ele tinha mudado. Mas outra parte sussurrava-lhe cautela. Ela tinha criado Tiago sozinha, suportado noites de doença sem ajuda, celebrado aniversários com uma cadeira vazia ao seu lado. E agora o remorso de Nicolau sentia-se tanto demasiado tarde como demasiado perigoso. Ela dobrou a carta com cuidado e colocou-a numa gaveta, incapaz de a deitar fora, mas relutante em deixar que ele a absolvesse. Os dias prolongaram-se sem mais contato. Nicolau continuou a aparecer na escola, sempre à distância, a sua figura alta como uma sombra contra o fundo. Ele nunca se intrometia, mas a sua presença era inconfundível. Emma tentou ignorá-lo, tentou concentrar-se no seu filho, mas Tiago notou-o. As crianças dão sempre conta. Uma tarde ele perguntou, a sua voz tranquila, mas insistente, por que é que o homem dos olhos azuis parecia sempre estar por perto? A garganta de Emma fechou-se. O seu coração acelerou enquanto ela tentava responder sem revelar demasiado. Ela disse-lhe que o homem era alguém do seu passado, alguém que não importava. Mas Tiago inclinou a cabeça de uma forma que a lembrou de Nicolau e perguntou-lhe se isso era realmente verdade. Ela não conseguiu responder. Não demorou muito até que o destino forçasse outra colisão. Num evento escolar realizado no auditório, os pais enchiam as filas enquanto as crianças interpretavam canções e recitavam falas. Emma sentou-se perto da frente. O seu coração encheu-se de orgulho. Quando Tiago subiu ao palco, a sua pequena voz tremeu no início antes de se tornar mais forte. No início, ela não viu Nicolau. Mas quando os aplausos explodiram e as crianças fizeram uma vênia, o seu olhar desviou-se para a parte de trás da sala. Ele estava lá, de pé. De lado, os seus olhos fixos na cortina, como se nada mais existisse. Quando Tiago subiu ao palco, a sua voz tremeu no início antes de se tornar mais forte. No início, ela não viu Nicolau, mas quando os aplausos explodiram e as crianças fizeram uma vênia, o seu olhar desviou-se para a parte de trás da sala. Ele estava lá, de pé. De lado, os seus olhos fixos no pano de fundo, como se nada mais existisse. Quando a peça terminou e os aplausos rugiram, Tiago procurou na audiência e os seus olhos pousaram não só em Emma, mas também em Nicolau. O seu sorriso alargou-se. E ele acenou para os dois, a sua pequena mão a unir a fenda que anos de erros tinham esculpido. Depois da apresentação, Tiago puxou a mão de Emma com insistência. "Ele pode vir jantar conosco?" perguntou, a sua voz cheia de esperança inocente. Emma hesitou. Os seus instintos lutaram com a alegria no rosto do seu filho, mas no final ela assentiu. Eles caminharam juntos para um pequeno café próximo. Tiago a saltar à frente, como se os estivesse a guiar para um futuro da sua própria criação. Nicolau sentou-se em frente a Emma no banco, a sua figura alta estranhamente fora do lugar, entre os assentos de plástico e os menus laminados. No entanto, ele parecia mais à vontade do que ela o tinha visto nunca. Ele ouviu a conversa interminável de Tiago, perguntou-lhe sobre as suas disciplinas favoritas na escola e riu quando o menino declarou que ele queria ser mais esperto do que todos, até do que o pai. A palavra escapou-lhe tão naturalmente que Emma congelou, o seu garfo suspenso no ar. Ela olhou para Nicolau, cujos olhos brilhavam com lágrimas que ele rapidamente piscou para fora, e naquele instante ela deu-se conta do quanto Tiago já tinha começado a aceitá-lo.
Mais tarde naquela noite, quando Tiago estava a dormir, Emma encontrou-se de pé com Nicolau fora do edifício de apartamentos. A luz da rua projetava um suave brilho sobre eles, e o silêncio entre eles sentia-se menos hostil do que antes, mais como a pausa antes de algo frágil ser dito. A voz de Nicolau quebrou a calma, baixa e crua. Eu não sei como compensar o que eu fiz. Eu não sei se eu alguma vez poderei, mas eu sei que cada momento com ele se sente como um presente que eu não mereço e eu não quero perdê-lo de novo. Ele hesitou, os seus olhos azuis a procurarem os dela. E eu sei que eu te magoei, Emma, mais do que eu posso dizer. Se tu nunca me perdoares, eu vou entender. Mas eu vou passar o resto da minha vida a tentar mostrar-te que eu não sou o mesmo homem que te disse que os teus problemas não eram meus. Emma sentiu o seu peito a apertar-se. Ela tinha ensaiado tantas respostas na sua mente, palavras de raiva, de finalidade, de encerramento. Mas parada ali na noite tranquila, ela viu a sinceridade no seu rosto, a forma como os seus ombros se curvavam sob o peso da sua própria culpa, e ela não conseguiu forçar-se a fechar-lhe a porta completamente. Eu já não confio facilmente, admitiu, a sua voz suave, mas firme. Tu partiste-o uma vez. Vai levar tempo, e talvez nunca seja o que foi, mas o Tiago precisa de ti. E talvez eu precise de ver se tu realmente podes mudar. Os meses que se seguiram não apagaram o passado, mas começaram a tecer um novo futuro. Nicolau tornou-se uma presença constante na vida de Tiago, não como um benfeitor distante, mas como um pai presente. Ele aprendeu o ritmo das histórias antes de dormir, a paciência da tarefa de matemática, a alegria dos pequenos almoços de fim de semana, cheios de xarope derramado e dedos pegajosos. Ele descobriu que ser pai não se tratava de grandes gestos, mas de aparecer nos momentos mais pequenos e comuns. E Emma, embora cautelosa, encontrou-se a rir de novo, a partilhar olhares com ele através da mesa que lhe recordavam o amor que ela uma vez tinha enterrado. O dia em que Tiago apresentou Nicolau orgulhosamente aos seus colegas de turma como o meu pai, foi o dia em que Emma se deu conta de que eles tinham chegado a um ponto de viragem. O menino já não olhava para Nicolau como um estranho, mas sim como parte do seu mundo, uma presença na qual ele podia confiar. Nicolau, outrora o homem que tinha declarado que os problemas dela não eram dele, tinha se tornado no homem que carregava os fardos dela de boa vontade, que punha a sua felicidade acima de tudo o resto. As cicatrizes do passado nunca desapareceriam por completo, mas elas já não os definiam. Em vez disso, serviam como lembretes do quão longe eles tinham chegado, dos erros que quase os destruíram e a força que foi preciso para voltar a construir. Para Emma, a jornada ainda era tenra e incerta, mas pela primeira vez ela permitiu-se imaginar um futuro onde o amor não viesse com traição, onde Tiago crescesse rodeado, não pela ausência, mas pela presença. E para Nicolau, cada dia era uma promessa de que ele nunca mais deixaria que o medo ditasse as suas escolhas, que nunca mais se afastaria das pessoas que mais importavam. Uma vez ele tinha sido atormentado pela pergunta de como é que ele podia voltar a olhar para o seu filho nos olhos. Agora, enquanto a mão de Tiago deslizava facilmente na sua e o sorriso hesitante de Emma aquecia o silêncio entre eles, ele deu-se conta de que ele já não precisava de perguntar. Ele podia olhar para o seu filho nos olhos, porque ele finalmente tinha escolhido ser o homem que ele devia ter sido o tempo todo.